Qual é o propósito nosso quando nós colocamos essa série? É para você entender sobre propósito de vida, saber, o tema já é bem sugestivo, né? Nasci para quê? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu sentido de vida? Então, de forma bem clara, tá certo? De forma bem prática. E aí, na minha oração, e nós oramos juntos, qual foi a minha oração? De nós termos o conhecimento para que a gente nasceu e, com certeza, como é que a gente responde isso colocando em prática. Então, se eu fosse você, eu anotava aí, prestava atenção, que essa jornada vai trazer mudança para a sua vida, porque nós vamos falar de coisas profundas da palavra de Deus. Primeira coisa, para que eu nasci, gente? Comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus. Sim, esse é o nosso propósito de vida. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Tivemos aqui, quem participou aqui do seminário do Espírito Santo, levanta a mão, gente. Você foi abençoado, como Deus nos visitou. E falamos muito sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. Sim, tudo começa da forma como nós relacionamos com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 17, versículo 21, e eu quero que você acompanhe. João 17, versículo 21, diz assim: Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo possa entender que o Senhor me enviou, para que o mundo possa entender por que eu nasci. Gente, para o mundo entender por que a gente existe, para o mundo perceber a nossa existência, para que a nossa existência realmente possa fazer sentido. Qual é o nosso primeiro propósito? Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso decidir me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso decidir me relacionar com Jesus. Esse é o meu primeiro chamado. Tudo começa aqui. Na verdade, a nossa jornada cristã não pode fugir desse nosso primeiro encontro. O meu primeiro encontro, o meu primeiro propósito, o meu primeiro chamado, a primeira voz que você vai escutar, o primeiro sussurro do Espírito Santo, o primeiro chamado do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida é: filho, vem para o meu braço, filho, vem para a minha presença, filho, vem para mim, ei filho, eu quero me relacionar contigo. Gente, quando a gente estuda o livro de Gênesis, vamos viajar para o livro de Gênesis, como é que começa? Tudo começa ali no Gênesis. Qual é o primeiro chamado? Deus cria o homem, Deus cria a mulher, para quê, gente? Para se relacionar com Deus. Relacionamento com Deus. E o que é que acontece quando nós nos relacionamos com Deus? Por que é o nosso primeiro chamado? Por que é o nosso primeiro convite? Por que eu nasci para me relacionar com Deus? Porque quando eu me relaciono com Deus, eu sei quem eu sou. Diga comigo: eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, faço o que fui chamado para ser. Ser vem antes do fazer. Você não é médico, você é Pedro, você é Márcia. Eu não sou pastor, eu sou Costa Neto. Quando eu descubro quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, quando você sabe quem você é, você vai entender o que e para que você foi chamado. Faz sentido, gente? Ser vem antes do fazer. E como é que eu descubro isso, gente? Quando é que eu percebo a minha verdadeira identidade? Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu decido escutar a voz do Espírito, quando eu decido abrir a minha vida para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Esse é o meu primeiro chamado. Nós temos muitos textos na palavra de Deus que fala sobre isso, mas eu acho esse interessante, que é bem prático. Ele mostra muito bem isso. Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1, e eu quero que você preste atenção a esse texto. Nós estamos falando sobre comunhão com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, Deus revela quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, eu faço o que fui chamado para ser. O texto diz o seguinte: Paulo, esse é o meu nome. Paulo, esse é o meu nome. Esse que eu sou.
O texto diz, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Vou repetir novamente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Paulo, esse é o meu nome. Eu sou Paulo. Eu sou Costa Neto. Juvencio é o nome do Juvencio. Diego é o nome do Diego. Então você precisa entender que o seu primeiro chamado, o seu primeiro relacionamento com Deus, Deus vai revelar quem você é. Quem você é. Quem você é. Paulo, esse é o meu nome. Eu me chamo Paulo. Eu sou ser humano. Esse é o meu nome. Quando ele diz, eu sou Paulo, ele diz, o que mais? Ele diz assim, isso é o que eu faço. Eu sou apóstolo. Apóstolo Paulo, não. Paulo, o que, gente? Paulo, apóstolo, porque eu sou Paulo. Eu sei o que é que eu faço, eu sou apóstolo. E aí ele diz assim, pela vontade de Deus, quem me fez? Ele que me fez. Eu sou, isso é que eu faço, e quem me fez assim foi Deus. Para onde é que eu vou? Qual é o meu chamado? Aos santos, aos fiéis. Paulo especificamente. Você faz, quem te fez assim e para que você foi chamado? E como é que eu descubro isso, gente? Como é que eu descubro isso? Quando eu me relaciono com Deus. Meu primeiro chamado é comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. Vamos lá, gente, comunhão com relacionamento com Deus. E porque eu tenho comunhão com Deus, eu sei quem sou. Segunda coisa, quando eu tenho comunhão com Deus, eu descubro algo que Deus quer fazer na minha vida, transformar o meu coração, transformar a minha vida. Comunhão com Deus me faz eu encontrar quem eu sou, me faz eu perceber quem eu sou. Comunhão com Deus traz transformação de vida. Olha esse texto, gente, 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 3, 17 e 18. Nós estamos falando sobre transformação de vida. E diz assim, e todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Como é que a gente contempla a glória do Senhor? Comunhão com Ele. Contemplando a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, quando eu tenho comunhão com Deus, eu descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, na comunhão com Deus, Deus vai me transformar. É o propósito de Deus transformar você segundo a imagem de Jesus. E aí, como é que eu sou transformado segundo a imagem de Jesus? Quando eu contemplo, quando eu tenho comunhão, quando eu me relaciono com Deus, quando eu me relaciono com Jesus, quando eu me relaciono com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele traz uma coisa interessante, ele diz assim, como um espelho. Como um espelho, eu vou me transformar segundo aquela imagem. Quando eu olho para um espelho, segundo aquela imagem, eu vou me transformar. A menos que seja um louco. Eu olho para um espelho e eu vou fazer completamente diferente do espelho. Não, quando eu olho para um espelho, ou seja, quando eu tenho relacionamento com Deus, esse espelho, vamos supor, Paulo está falando assim, trazendo essa imagem, quando eu me relaciono com Deus, ou seja, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o Espírito Santo, quando eu olho para Deus, segundo essa imagem passa a ser a minha imagem, amém, gente? Então diga comigo, comunhão com Deus, eu descubro quem eu sou. Segunda coisa, comunhão com Deus traz transformação de vida. Terceira coisa, comunhão com Deus traz propósito de vida. Porque eu sei quem eu sou, porque eu sou transformado à imagem de Jesus. Aí eu tenho condições para fazer o que eu fui chamado para ser. Amém, gente? Olha esse texto, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, comunhão, porque eu estou na presença de Deus, porque eu escuto a voz de Deus. Então ouvi a voz do Senhor, Isaías 6, 8. Conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Quando é que eu sou capaz de dizer, Senhor, me envia?
Senhor, foi para isso que eu nasci. Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou. Quando eu sei quem eu sou e quando eu sou transformado à imagem de Jesus. Faz sentido, gente? Faz sentido? Essa é a jornada da nossa caminhada com Deus. Essa é a nossa jornada. É isso que Deus está me chamando e você. Ei, gente, por que você está na igreja? Por que você vem para o domingo? Pode ser que de forma consciente você não tenha isso firmado. Pode ser que de forma consciente você não tenha isso no seu coração. Mas de forma inconsciente você está aqui para dizer: Senhor, quem o Senhor diz que eu sou? De forma consciente você está dizendo assim: Senhor, eu quero ser transformado. E de forma consciente, porque eu sei quem eu sou, porque eu sou transformado, não de qualquer forma, não qualquer imagem, não de qualquer jeito, mas eu estou sendo transformado, ou seja, o Espírito Santo formando no meu coração e no seu coração Jesus Cristo. E porque eu sei quem eu sou, porque eu sou transformado, eu sei para onde eu vou, e eu sei o que eu tenho que fazer. Amém, gente? Nós precisamos seguir isso, nós precisamos entender isso. Só comunhão com Deus, gente, só, sim, a natureza de Deus é se relacionar conosco, Diga comigo, comunhão com Deus. Vamos lá, gente, comunhão com Deus. E porque eu tenho um relacionamento saudável de forma vertical, porque eu escuto a voz de Deus, porque eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus, porque eu me relaciono com Jesus de forma vertical, Deus me chama para o segundo propósito de vida. Para que eu nasci? Eu nasci para ter uma comunhão de forma vertical, e porque eu tenho de forma vertical, forma saudável, eu começo a ter de uma forma saudável comunhão com pessoas. Diga comigo, comunhão com pessoas. Vamos lá, gente, comunhão com o quê? Com pessoas, Olha esse texto de Marcos capítulo 3, 13 a 15, Marcos capítulo 3, 13 a 15, eu entendo que aqui Jesus Cristo mostra para a gente de forma clara, um relacionamento saudável de forma horizontal. Diz assim: Jesus subiu a um monte, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviou a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônio. Gente, mais uma vez, quando Jesus escolhe olha isso aqui, esse texto é bem claro, o que a gente começou a falar, qual o primeiro chamado, relacionamento. Jesus subiu ao monte, escolheu o que ele quis. E quando ele escolheu o que ele quis, ele disse assim: vão, não, assim, estejam primeiro comigo. Seu primeiro chamado, ei, discípulos, apóstolos, ei, o seu primeiro chamado é estar comigo, porque vocês estão comigo, nós vamos ter um relacionamento, nós vamos caminhar juntos. O que Jesus Cristo não aprendeu na sua humanidade, quando ele escolheu pessoas? Jesus tinha todo o poder de fazer tudo sozinho, amém, gente? Ele é criador, tudo bem que Paulo fala a respeito de Jesus 100% humano, mas ele não perdeu o seu poder, ele poderia fazer tudo sozinho. E aqui, na nossa série, nós queremos realmente, nós desejamos que você decida hoje aqui ter comunhão com Deus, você decida ter um relacionamento com o Espírito Santo, você decida ter um relacionamento com Jesus, e por causa disso, você sabe quem você é transformado por Jesus, você sabe o seu propósito de vida, e no seu propósito de vida, Deus vai dizer o seguinte: você vai amar pessoas, você vai relacionar com pessoas. Gente, quais os dois maiores mandamentos? Vamos repetir? Quais são os dois maiores mandamentos? Vamos lá, gente. Amar a Deus, e o que é que ele diz? O teu próximo, amar Deus e amar pessoas. Diga comigo, amar Deus e amar o que, gente? Pessoas. Comunhão com pessoas. A comunhão com Deus nos leva a um outro nível de relacionamento, a comunhão com pessoas. E aí, gente, a primeira coisa que você precisa entender sobre comunhão com pessoas é que a comunhão com pessoas, ela não é virtual, ela é real. Você pode repetir comigo, vamos lá? Comunhão o que, gente? Pessoal e não virtual.
O texto que eu li, eu vou só repetir uma parte dele. Jesus escolheu os quais vieram para junto dele. O relacionamento de Jesus não foi te incluir num grupo de WhatsApp. Hello? Jesus não se relacionou com amigos do Instagram. Os amigos de Jesus, discípulos de Jesus, não foram os amigos de Facebook. Ei, gente, Jesus não se relacionava mandando mensagem de texto. O que é que está dizendo comigo e para você? Ei, gente, a gente resolve muita coisa pelo WhatsApp. Ei, eu uso o Instagram. Ei, eu estou lá no Facebook. Gente, mas um relacionamento com Deus, quando eu descubro quem eu sou, eu vou perceber que o Criador, Ele tem tantas coisas, Ele criou o universo, mas Ele olha para mim e diz: Costa Neto, eu quero olhar no teu olho, você é ser humano, você é importante, eu quero me relacionar com você, olho no olho. E quando eu sou curado desse relacionamento, quando eu tenho um relacionamento vertical, saudável, Deus vai dizer para mim: ei, Costa Neto, o teu relacionamento com pessoas, não é o teu grupo de WhatsApp, não é o teu número de pessoas que te seguem no Instagram, não, é aquela pessoa que você pode olhar no olho, é aquela pessoa que você diz assim: está doendo, e você pode dizer: ei, me ajuda, é aquela pessoa que você olha no olho e diz assim: ei, vem cá, você é importante para mim. Ou alguém que olha para mim e diz: Costa Neto, você é importante para mim. Ei, gente, é gente que olha no meu olho. A minha pergunta é: quantas pessoas podem tocar em você? E quantas pessoas você pode tocar nelas? O relacionamento vertical faz com que eu tenha de forma saudável. Ei, gente, não um relacionamento virtual, mas um relacionamento real. Então eu te convido. Ei, gente, eu convido você a valorizar o offline de vez em quando. Ei, desligam de vez em quando. Porque a rede social, acho interessante essa frase, a rede social tem as suas vantagens, sim, gente. A rede social aproxima pessoas que estão distantes, mas distancia pessoas que estão próximas. Tem muita gente que você não conversa, que não fala. A rede social aproxima, mas nós precisamos desligar um pouco e dizer o seguinte: ei, você que está próximo, você vai continuar cada vez mais próximo. E a minha mulher diz: amém, aleluia. De manhã eu estava na relação: olha aí, Costa Neto, olha aí Deus falando contigo. Eu disse: Deus falando contigo também, viu, né? Um dia nós dois estávamos, literalmente, nós dois estávamos na cama, e aí, do lado ali, sem se perceber, cara. Estava ali os dois ali na cama, a Nani pegou o celular dela, aí eu peguei o meu celular sem se perceber. Quando eu olhei, eu disse: isso aqui está errado. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela. Eu disse: oi, Nenê, tudo bem? Ei! Parece brincadeira, mas é real. Eu não vou dizer não, Juju. Eu não queria responder. Quantas vezes eu perco momentos importantes com o meu filho? Quantas vezes nós perdemos relacionamentos importantes? Sabe por quê? Porque não dou offline, porque eu não digo assim: estou fora, você é importante para mim, você é importante para mim. Ei, gente, quando eu tenho uma vida saudável de relacionamento com Deus, eu vou começar a ter, não relacionamentos virtuais, mas eu vou valorizar relacionamentos reais, olho no olho. Amém? Diga comigo, aleluia. Comunhão com Deus, diga comigo, comunhão com Deus. Comunhão com pessoas. Comunhão pessoal e não virtual. A segunda coisa que eu vejo que
nosso relacionamento com pessoas traz comunhão que venha incluir e não excluir. Diga comigo, incluir. E não excluir. Não excluir. Gente, imagine você sugerindo Jesus escolher os discípulos. Imagine você dando sugestão para Jesus escolher os discípulos. Vamos lá, eu quero que você me ajude a escolher os discípulos. Pois não, Jesus, me sinto honrado de poder cooperar contigo. Você tem aí, você conhece todo mundo? Conheço. E aí, vamos lá, eu escolho Mateus. Mateus, você é doido, Jesus? Não, mas bota Mateus não. Mas por que eu não posso botar Mateus? Mateus é publicano, o cara o bicho é safado, pelo amor de Deus, Jesus vai manchar o teu nome. É mesmo, Mateus? Não. Então tá bom, eu vou escolher Pedro. Tu é doido, Jesus. Pelo amor de Deus, Pedro. Ei, Jesus, a gente sabe que Pedro vai te negar, né? É assim, sim. Eu quero Pedro. É sério? Não, é sério. Assim, qual é a tua lista aí, Jesus, mais uma vez, para eu dar uma sugestão? Eu estou colocando na minha lista aqui Tomé. Não, tu está brincadeira. Mateus, Pedro, Tomé. Jesus, você sabe o que Tomé vai fazer? Sim. Não sei. É sério mesmo? Tá bom, eu vou dar o outro da minha lista. Judas. Tu está de brincadeira, Jesus. Gente, a gente ri desse jeito, mas infelizmente, eu posso abrir meu coração? Nós pregamos muito graça nessa igreja. Graça e verdade, verdade e graça. Mas deixa eu falar uma coisa, nós precisamos crescer muito sobre a questão de incluir. Gente, nós precisamos crescer muito nisso. Incluir uma pessoa no meu círculo de amizade é acreditar que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. Incluir uma pessoa no meu círculo de amizade não é querer transformar aquela pessoa. Incluir não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ela faz, mas acreditar que o ambiente que eu vou preparar, que a minha amizade, que a minha pessoa, que as pessoas que estão do meu lado, aquilo vai fazer com que ela possa abrir o coração e receber a palavra de Deus. Gente, como igreja, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, mas também a gente precisa construir pontes e não muros. Pontes e não muro. Alguns conselhos para você construir pontes e não muros. Incluir pessoas, porque eu tenho um relacionamento saudável com Deus. Eu vou cumprir o meu segundo propósito. Para isso eu nasci, me relacionar e ter comunhão com pessoas de forma virtual. Incluir pessoas. Alguns conselhos, anote aí. Faça a pessoa se sentir mais importante. E faça de forma sincera. Faça a pessoa se sentir importante. E faça de forma sincera. Segundo, não critique. Se quer incluir, quer construir pontes, não critique, não condene, não julgue. Você poderá cair no mesmo erro ou outro pior. Se eu quero incluir pessoas e, poxa vida, aquela pessoa está fazendo isso, aquela pessoa está fazendo aquilo. Não há ponte. Pode ser que você não vá fazer a mesma coisa que ele está fazendo, mas pode ser que você caia num erro pior. Eu não vou criticar, eu não vou apoiar, mas eu quero criar um ambiente, eu quero fazer com que ela conheça Jesus, eu quero fazer com que ela possa crescer, amém, gente? O terceiro conselho, todo ser humano tem mais coisas boas do que coisas ruins. Todo ser humano, diga comigo, todo ser humano tem mais coisas boas do que coisas ruins. Quando a gente fala de fruto do Espírito, escute aqui, nós decoramos e falamos decorado sobre o fruto do Espírito, e vamos repetir, o fruto do Espírito é o que, gente? Amor, vamos lá? Alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Duas palavras que a gente fala bem rápido: bondade e benignidade. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade.
O que é bondade, gente? Bondade é eu enxergar mais coisas boas nas pessoas do que coisas ruins. E por que, escute, e por que eu enxergo mais coisas boas nas pessoas? Eu ajo em benignidade. Eu ajo em coisas boas. Quer construir? Quer incluir? Ei, todo ser humano tem mais coisas boas. Quarta coisa, né? Quarto conselho: veja o filme que a pessoa é, e não as fotos que geralmente são expostas. Todo mundo. Eu, você, todos nós temos algumas fotos que nós não gostaríamos que existisse, mas já está publicada. Está lá no Facebook, não dá mais para deletar. Ei, são reais. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Escute aqui, ei, olha para mim aqui, eu tenho notícia boa. Ei, nós vamos decidir olhar para você, não pelas fotos que você tem, mas nós vamos ver que você é um filme maravilhoso e o teu final é fenomenal. O teu final é maravilhoso. Veja que a pessoa é muito maior. O filme dela é muito melhor, amém? Procure enxergar o coração antes das ações, e não há pecado maior do que o sangue de Jesus Cristo. Ei, gente, escute aqui. Ei, o que vocês estão fazendo? Pessoal, servir, parabéns, Deus abençoe. Vamos lá, gente, aqui para mim, aqui, vamos lá voltar aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Como cultura, na nossa igreja, deixa aí o pessoal sair, vamos lá. Vamos lá. Olha para mim. Eu não sei se você, quando entrou nessa igreja, viu essa placa. Mas quando você sair, você procura essa placa, que ela existe aqui. E essa placa, na entrada dessa igreja, diz assim: estamos em obras. E desculpe o transtorno. Eu não entendi não, o que você quer dizer com isso? Nós estamos em obras, e desculpe o transtorno. Que transtorno? Porque você vai encontrar com uma determinada pessoa aqui, você vai dizer: nossa, meu Deus do céu, ela está aqui. Ei, desculpe o transtorno, ela está em obra. E aquela outra: ei, desculpe o transtorno, ela está em obra. Ei, você vai se encontrar comigo. Desculpe o transtorno. Ei, desculpe o transtorno. Eu estou em obra. Eu estou em obra. Ei, mas aquele que começou boa obra na minha vida e na sua vida vai completar. Vai completar. Diga comigo: comunhão com pessoas. Comunhão que vem incluir, não excluir. Mas vamos lá seguir: comunhão que venha influenciar sempre. Influenciar sempre. Olha o texto, vamos lá para o texto de Marcos. Para que estivessem com ele, os enviou a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Gente, Jesus tinha, isso aqui é importante, escute. Jesus tinha o GC dele. Tinha. Os discípulos. Concordam comigo? Mas Jesus não se fechou no GC dele. Jesus cuidou do GC dele. Mas Jesus, ele ampliou o repertório dele. Ele se relacionou com Lázaro, que estava fora do GC dele. Ele se relacionou com Marta e Maria, que estava fora do GC dele. Ele se relacionou com Zaqueu, que estava fora do GC dele. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Gente, nós precisamos ter comunhão aqui na igreja, é maravilhoso. Relacionamento aqui na igreja é maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando eu tenho um relacionamento, escute, isso é muito importante. Quando eu tenho um relacionamento saudável com Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou transformado nesse relacionamento, eu sou chamado para um propósito grande, e o propósito que Deus tem é sair no mundo e influenciar pessoas. Cuidado para a gente não se fechar nos nossos guetos. É o meu GC,
É a minha igreja. Daqui a pouco a gente vai dizer assim: eu queria tanto que a Videira tivesse o colégio da Videira. Eu queria tanto que a Videira tivesse o hospital da Videira. Eu queria tanto que a Videira tivesse o estádio da Videira. Que a Videira tivesse o clube da Videira. Tivesse o time de futebol da Videira. Ei, gente, pastor, você está criticando isso? Não estou criticando. Mas o grande problema é: será que a gente tem maturidade para viver dentro da... Será que isso não vai criar, em vez de maturidade, imaturidade de eu viver dentro de uma bolha? Deixa eu te falar uma coisa, gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu até o convidei, não sei se ele está aqui. Eu tenho um grupo de assessoria que eu corro. E nesse grupo a gente, geralmente nos grupos de assessoria de corrida, quer queira, quer não, você junta com pessoas que estão dentro do seu nível. Então tem lá 5, 10 pessoas que estão no mesmo nível seu, por acaso você começa a correr junto. A gente começou a correr junto com esse grupo. E tinha algumas pessoas que me conheciam. Quando terminava, quase assim, 10 minutos para terminar o treino, para a gente cumprir a planilha, o pessoal dizia assim: ei, Costa Neto, ora aí pela gente. Aí eu orava. Aquela oração, correndo lá, aí começava a dizer: Deus, muito obrigado, poxa vida, obrigado pela saúde, pelas pernas que a gente tem, que bom a gente estar aqui, Senhor, meu Deus, que dia maravilhoso. Começava a orar, e começamos a orar, todo o treino, o pessoal: ei, Costa Neto, vamos lá, agora a oração. Aí todo mundo se juntava ali, quando terminava a oração, valeu. E tinha um rapaz, que assim, não era muito chegado com crente. E aqui eu posso falar, porque quantas vezes nós somos chatos. A gente só sabe falar de Bíblia, só sabe falar, você não sabe falar de outro assunto. Ei, pastor, você está criticando? Não! Mas tem outros assuntos que a gente pode conversar. E por causa de outros assuntos, as pessoas vão perceber que a gente é ser humano. Resumindo, gente, naquela conversa, naquela oração, esse cara passou a ser um dos melhores amigos naquele ciclo de corrida. Por acaso ele estava noivo, começou a fazer o ano. E hoje ele frequenta a igreja. Por causa de quê? De relacionamentos saudáveis aqui dentro da igreja e relacionamentos saudáveis fora da igreja. Ei, eu oro para que o teu consultório você seja influência. Eu oro ali no campo de futebol você ser influência, ali no cinema você ser influência, na faculdade você ser influência, no teu colégio você ser influência, onde você for você ser influência. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento saudável com Deus, eu sei quem eu sou, eu estou sendo transformado, e no propósito de vida Deus te chamou para fazer diferença lá fora. Ei, que a tua vida possa mostrar Jesus Cristo de Nazaré. Amém, pessoal? Amém. Influenciar pessoas. E eu termino dizendo o seguinte: comunhão com pessoas que nos moldem, que venham nos moldar. E a pergunta que se faz: como é que eu sei que eu estou me relacionando bem? Como é que eu sei que eu estou me relacionando bem? E aí, tem um texto que eu amo, esse texto. Presta atenção a esse texto, gente. Provérbios 27, 17. Grifa aí, guarda no teu coração. Diz assim: como o ferro, com o ferro se afia o homem ao seu amigo. Noutra tradução, o homem ao seu companheiro. Como ferro. Como é que eu amolo faca? Como é que é, gente? É com madeira, ferro com ferro. Assim como o ferro afia o ferro, nós nos afiamos, ou seja, nós nos moldamos com o quê? Com amizades. Comunhão com Deus, transformando, trazendo identidade, trazendo propósito. E quando eu tenho comunhão com Deus, comunhão com pessoas, não virtual, de forma real, comunhão com pessoas, influenciando pessoas, comunhão com pessoas, incluindo e não excluindo, mas comunhão com pessoas que digam assim: ei, eu estou aberto a mudar. Como eu sei que eu estou me relacionando? Primeiro, olha aí, perceba se você realmente tem boas amizades, se essas amizades realmente estão te moldando. Eu estou crescendo espiritualmente, eu estou crescendo intelectualmente,
Eu estou crescendo como ser humano. Você cresce nos seus relacionamentos dessa forma? Ei, nos seus relacionamentos você fica incomodado com as palavras que você não gostaria de ouvir, mas que precisam ser ditas para você? Esse relacionamento é saudável. Ei, você está tendo relacionamento? Vem cá, eu sou inspirado a me transformar. Eu sou desafiado a permanecer humano. Cuidado. Vou chamar a atenção a esse item aqui. Se em um relacionamento que você está tendo, esse relacionamento está te levando a ser super-homem, cuidado. Relacionamento que afia a minha vida, que molda a minha vida, é aquele relacionamento de assim: eu estou sendo cada vez mais humano, eu estou sendo cada vez mais eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. Outra coisa, gente, no meu relacionamento, eu estou tendo um relacionamento, no meu relacionamento, que inclui, meu relacionamento eu fico triste, fico chateado, eu me alegro, ou seja, os meus amigos são seres humanos, eu não vou desistir deles por qualquer bobagem. Esse relacionamento é bom. Porque geralmente nós escolhemos pessoas que são iguais. E nem sempre, gente. Errado? Não, de jeito nenhum. Mas cuidado com o que eu estou chamando de igual. Porque não tenha medo. O Dale Carnegie, ele diz o seguinte, no livro dele, né? Como criar amizades, né? Influenciar pessoas. Ele diz uma coisa interessante: não tenha medo dos inimigos que te atacam, tenha medo dos amigos que te bajulam. Gente, qual a diferença entre elogio e bajulação? É simples. Um é sincero, a outra é falsa. Um vem do coração, a outra da boca para fora. O provérbio diz assim, 27:6, leais são as feridas feitas por quem ama. Provérbio 27:6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Gente, a nossa primeira caminhada, nossa primeira parte da nossa série Nasci para Isso, te convidar a decidir hoje a ter um relacionamento com Deus. E porque eu tenho um relacionamento com Deus, Deus vai me ajudar a eu cumprir meu segundo propósito, me relacionar com pessoas, assim como Jesus escolheu os discípulos. E naquele relacionamento, tanto os discípulos cresceram uns com os outros, como Paulo cresceu com Pedro, como Pedro cresceu com Marco, como Marco cresceu com Silas, como Paulo cresceu com Apolo, como os discípulos cresceram uns com os outros. Eu oro para que como igreja nós tenhamos esse relacionamento, sejamos uma igreja de bons relacionamentos, que a gente venha crescer, que a gente venha incluir, que a gente tenha coragem de receber pessoas, que a gente tenha coragem de ser transformado através de pessoas. Eu quero te dizer que esse é o convite que Jesus Cristo chama para mim e para você.